Deu bom para o Flamengo. O River Plate desiste aí da contratação de Thiago Almada e o Flamengo pode investir no jogador. Saiu a informação de que o Flamengo já negocia com o camisa 10, substituto do Arrascaeta, e pode ser que seja o Thiago Almada. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre o Wesley, baixa na seleção brasileira, e os nomes que podem substituir o lateral direito da seleção. Vou falar também sobre um pedido que o Leonardo Jardim fez ao Flamengo para trazer o Lohan e efetivar ele no elenco de volta. Valeu? Tamo junto. Vem comigo, Nação Rubro-Negra. Convido você a se inscrever no canal, é de graça, você não paga nada. O like também é de graça, você não paga nada. Comente, o comentário também ajuda muito o crescimento do canal. A hora que você for comentar, arrasta pro lado e hype esse vídeo. Bora que bora, tem muita notícia do Flamengo aqui, né? Já começamos o vídeo falando sobre o Wesley, o lateral direito da seleção brasileira. Ontem no jogo contra o Egito, ele sentiu uma visgada na virilha. E pelo que foi diagnosticado aí, né, relatado pelo Dr. Thiago Lasmar, que o Wesley ele sentiu um adutor da virilha, tá? E saiu aí de campo chorando no jogo contra o Egito, né? E em termos gerais, o tempo de recuperação costuma variar aí entre de uma a 3 semanas, tá? A lesão muscular moderada de grau 2 normalmente é 3 a 6 semanas. Ruptura mais grave, grau 3, pode exigir aí vários meses. O que foi trazido aí pelo departamento médico do Flamengo e do Flamengo não, da seleção brasileira, é de que a lesão do Wesley é uma lesão grave. E a lesão do Wesley, ela é de grau 4, tá? Classificada aí como uma ruptura quase total do músculo na região da virilha, na coxa esquerda. Ele sentiu aí dores durante esse jogo aí e foi reavaliado depois, né, de ter saído no vestiário chorando aí. Então, meus amigos, infelizmente, o Wesley fora da Copa do Mundo, e o substituto do Wesley pode ser ou o Pedro Henrique do Vasco ou o Vitinho do Botafogo. São os possíveis substitutos do Wesley aí. Força Wesley, força para a família. O jogador ele ia realizar um sonho, né, disputar a primeira Copa, e como titular, o Wesley hoje é o melhor lateral que a gente tem na seleção brasileira. Infelizmente, ficou fora da Copa do Mundo. Bom, vamos mudar de assunto agora, vamos falar sobre Thiago Almada. O que acontece é o seguinte: ontem surgiu a informação de que o River Plate estaria desistindo de contratar o Thiago Almada, jogador do Botafogo, jogador do Atlético de Madrid. E logo depois que surgiu aí essa informação que o River Plate estaria disposto aí, largando mão de contratar o Thiago Almada, surgiu a informação de que o Flamengo definiu um alvo prioritário para ser o camisa 10 ali, reserva do Arrascaeta, e que esse jogador é da Europa, joga na Europa, no futebol europeu. Não vazou o nome ainda, mas possivelmente é o Thiago Almada. Depois que o Flamengo soube que o jogador vê com bons olhos uma vinda para a América do Sul, o Flamengo já se manifestou aí de que tem um interesse aí sim, de que o jogador é visto com bons olhos aí pela diretoria rubro-negra. Então o Thiago Almada, ele pode ser aí esse camisa 10 aí que o Flamengo está tentando negociar. O Flamengo vai atrás desse jogador do futebol europeu, e o Thiago Almada vê aí com bons olhos uma volta para a América do Sul, principalmente o protagonismo em algum clube, e o Flamengo já está entendendo a situação do jogador, como que é as bases salariais. O Atlético de Madrid já pediu aí 120 milhões por 50% dos direitos do jogador. Então a gente vai acompanhar de perto aí, mas nação rubro-negra, Thiago Almada é hoje um alvo do Flamengo, tá? 2 dias atrás aí, não tinha nada de Thiago Almada, né, mas ontem à tarde a diretoria do Flamengo soltou essa nota aí de que o Flamengo está mirando aí o substituto para o Arrascaeta. O Flamengo vai atrás desse jogador, o Thiago Almada, que jogou ontem pela seleção argentina, foi titular no amistoso contra a Honduras, porém não marcou gol, não marcou nenhuma assistência, mas os números do Thiago Almada foram números bons em campo, tá, gente? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. A janela de transferências abre pós a Copa do Mundo, então vamos ver aí muita coisa
vai acontecer, tá, gente? Agora vamos falar sobre um pedido de Leonardo Jardim. Isso porque o Leonardo Jardim pediu a diretoria do Flamengo para reintegrar o Lohan. Como todos sabem, o Lohan estava emprestado ao Pisa da Itália, né? Onde por lá não rendeu o esperado, não jogou a minutagem que tinha que jogar por jogo e atingir o acúmulo de jogos para o Pisa exercer a opção de compra. Na cláusula também, o Pisa exigia aí que para comprar o Lohan, o clube tinha que permanecer na primeira divisão do campeonato italiano, e isso não aconteceu. O Pisa caiu para a segunda divisão, Lohan foi entregue ao Flamengo de volta, e o Flamengo está procurando, né, um clube para emprestar o Lohan novamente ou até vender o jogador. O Leonardo Jardim pediu para reintegrar o jogador, porque o Flamengo vai fazer essa intertemporada agora no dia 19. E alguns jogadores que estão na Copa do Mundo, né, não vão participar porque estão jogando na Copa. Então o Lohan vai ser reintegrado ao elenco do Flamengo para cumprir aí esse número de jogadores para essa intertemporada. Depois disso, a gente não sabe o que vai acontecer com o Lohan, mas o Lohan vai estar nessa intertemporada, vai estar aí nesses jogos contra o Benfica, o Flints da Escócia e o Birmingham da Inglaterra. Pode ser aí que, caso o jogador se destaque aí, ele possa ter alguma chance mais para frente. É impossível, né, ter uma chance hoje o Lohan, mas o técnico Leonardo Jardim vai tentar estudar, vai tentar ver aí como o Lohan se comporta nesses amistosos, tá? Mudando de assunto, vamos falar agora sobre dinheiro caindo nos cofres do Flamengo, isso porque o zagueiro Natan, ex-Flamengo, ele é monitorado pelo Barcelona, tá? E caso o Barcelona compre o Natan, o Flamengo pode lucrar aí muito dinheiro com isso, tá, gente? O Flamengo pode lucrar aí 6,2 milhões de reais. Segundo, de acordo aí com o jornal espanhol Mundo Deportivo, o nome do atleta foi levado aí à diretoria catalã pelo empresário André Curi, que já iniciou conversas aí formais com o diretor esportivo do Barcelona, Deco. Apesar do interesse do gigante europeu, o Betis promete dificultar a saída de Natan, visto que o brasileiro foi peça-chave na campanha histórica que recolocou o Betis aí na Champions League, após um hiato de 2 décadas, 20 anos que o Betis não disputava aí uma Champions League. Então, pode ser o clube formador do defensor Flamengo, tem direito aí, por ser, né, clube detentor dos direitos aí, o Flamengo tem 3,5% do valor total da venda, por meio do mecanismo de solidariedade da FIFA. Caso a transação seja selada pelos valores especulados, o rubro-negro embolsará cerca de 1,5 milhões de euros, o equivalente a 6,2 milhões de reais na cotação atual. O Real Betis pede aí 30 milhões de euros pelo Natan, aproximadamente 177 milhões de reais, montante que pode injetar aí uma receita milionária nos cofres aí do nosso clube de regatas do Flamengo. Então, meus amigos, a gente já vê aí o Flamengo conseguindo, né, com algumas peças aí que foram vendidas jovens, né, e que estão rendendo dinheiro nos cofres do Flamengo. É o caso aí do João Gomes, que pode render, o Rodrigo Muniz, né, outros jogadores aí, o próprio Natan. Então a gente vai ver o que vai acontecer, tá, gente? Vamos falar agora sobre a janela de transferência, quem pode e quem não pode sair do Flamengo. Isso porque com a abertura do mercado aí, da bola, o limite de 13 jogadores no Brasileirão, dita aí o planejamento do Flamengo pelo regulamento. Atletas que atingirem essa marca não podem defender outro clube aí da Série A no mesmo ano. A situação do elenco do Flamengo é a seguinte: bloqueados 13 jogos ou mais, Rossi, Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Luiz Araújo, Everton Araújo, Alexandro, Pedro, Samuel Lino e Carrascal. Este último, embora bloqueado para o Brasil, tem futuro indefinido para a Europa, o Jorge Carrascal. Inegociável: Emerson Royal, Danilo, Jorginho, Arrascaeta, Paquetá, Plata e Bruno Henrique. E estão abaixo aí do limite, mas a diretoria veta a saída para o mercado desses atletas, tá? Disponíveis para o mercado:
nacional. Cebolinha, Luiz Araújo, Wallace, Ayrton Lucas não atingiram aí o teto de jogos e podem ser negociados com rivais da Série A do futebol brasileiro. Alerta contratual. Com apenas 8 jogos, Eric Pulgar teve sua multa rescisória reduzida para esta janela, o que pode retirar aí o poder de veto do Flamengo em caso de proposta do exterior. Essa informação foi trazida aí pelo GE. Globo. O Flamengo aí já tem mais ou menos monitorado quem vai ser negociado, quem não pode ser negociado e quem é prioridade aí pro elenco do Mengão. Valeu? Então eu vou ficando por aqui, meus amigos. Não se esquece, se inscreve, deixa o like, aciona o sino das notificações. Tamo junto, saudações rubro-negras. Isso aqui, Flamengo.